Eu não fiz o link do YouTube. Ok, agora a partir desse momento a gente está gravando. Vamos ir logo no nosso ponto da semana passada. Eu vou fechar minha câmera e vou trabalhar aqui compartilhamento de tela. Vocês veem a minha tela? Sim. Tá. Bom, nós vimos a questão da NR1, né? Eu não lembro, Júlia, tu pode só me posicionar? É tanta aula, tem hora que às vezes eu esqueço. Eu fui com vocês, eu finalizei essa parte da NR1, fui até o item 1.9. Oi? Eu não lembro. Tá, tem mais alguém entrando aqui? Bom, vou abrir aqui o vídeo. Tem gente aguardando, mas eu não estou entendendo aqui. Tá a Natália, tá a Júlia, tá o Tiago e eu. Tem mais alguém? Não, né? Bom. Eu só quero ver. Então vamos deixar aqui só para. Que vem falando sobre capacitação e treinamento, ele traz alguns assuntos novos agora para as normas regulamentadoras. Bom, eu entendo que se a gente não finalizou, a gente finaliza agora esses 2 últimos itens, tá? E aí a gente já passa para o item seguinte. Tudo bem, gente? Então, ela vai falar aqui um pouquinho sobre a capacitação e treinamento, que isso é uma área que vocês, em estando atuando como técnicos e técnicas, vocês vão poder participar e até mesmo, se for o caso, orientar algumas pessoas, né? Principalmente na questão de algumas outras situações que envolvam outras condições de segurança, tá? Deixa eu ver quem é que está pedindo para entrar aqui. Andréia. Tá. Já estou aqui, professor. Tá bom. Não, Andréia, Júlia, Natália e Tiago. Deve ser a professora. Sim. Eu já liberei todos aqui. Então, tá. Então, assim, os treinamentos, eles têm algumas especificidades hoje, tá? Como nós estamos tendo essa aula à distância, a própria norma já se adequou a essas questões. Não só ela, todas as outras que peçam alguma situação relacionada a isso, elas já vão estar entrando num processo de adequação. Porque é a modernidade, né, gente? Não tem como a gente ficar fora disso. Porém, algumas situações práticas, elas têm que ser ministradas em loco, tá? Não podem ser à distância, ok? Então, vamos só ouvir o que ela traz aqui para nós. Um desses assuntos é que será possível fazer treinamentos no formato EAD ou semipresenciais. Só que, para ser esse tipo de formato, o treinamento, o tipo de treinamento, ele não pode ter partes práticas. Se na norma regulamentadora do treinamento disser que faz parte da carga horária desse treinamento algum tipo específico de treinamento prático, esse treinamento não vai poder ser no formato total EAD. Talvez no semipresencial, fazer a parte teórica EAD e a parte prática no presencial. E isso deve ser analisado em cada caso, em cada tipo de treinamento. Inclusive, os requisitos para a empresa agora executar esse tipo de treinamento está no anexo 2 agora da NR1. Também vem falando do aproveitamento de treinamento, a convalidação de treinamento, mediante os requisitos da NR1, e também ele pode ser utilizado por outras empresas.
Porque antes não podia. Se o trabalhador tivesse esse certificado aqui, por exemplo, um certificado de treinamento da NR35, ele não poderia levar esse certificado para outra empresa. Agora pode. Então, aqui nesse processo de mudança, geralmente a gente vai trabalhar aí com percentual 50-50 de cargas, né? Ou em torno de 80-20. Vai depender muito da situação, tá? E um outro avanço que a norma nos traz é a questão do aproveitamento. Então, por exemplo, se eu fiz uma capacitação, isso ocorre muito, numa obra anterior, estou em outra, né, isso em termos de tanto o pessoal de gestão quanto o pessoal de chão de fábrica, eu posso aproveitar aquela capacitação que eu tive, né? Antes nós não tínhamos. Em cada obra eu teria que fazer uma capacitação. Isso agora mudou. No meu entendimento, é melhor, né? E fica mais fácil. Ou seja, tu tem que cobrar, no caso de vocês, como gestores, na área, vocês vão ter que cobrar se existe essa capacitação, principalmente nessa capacitação em trabalho em altura, né? E nos casos da NR10, que é a capacitação para questões de eletricidade, ok? Diante com validação do certificado. Os treinamentos, eles são obrigatórios, né? O inicial, o periódico e o eventual. Bom, aqui é uma distinção entre os tipos, né? O inicial vai ser aquele mais ampliado, né? O periódico seria uma renovação em função das alterações que as normas vêm sofrendo, né? E o eventual caso haja uma modificação ou que entre um processo novo de fabrico ou um processo de um equipamento novo que exija uma capacitação, então eu possa efetivamente realizar esse treinamento eventual. O item 1.8 vem falando do tratamento diferenciado para o MEI, o ME, o EP. Para facilitar um pouquinho o nosso entendimento dessa mudança, desse tratamento especial, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Especial. Tá. O grande avanço aqui, eu acho que nós paramos nesse ponto. Mas, enfim, não tem problema a gente repetir e reforçar. As MEI, as microempresas individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, EPPs, elas estão dentro da NR1, certo? E, ao estarem dentro da NR1, elas têm a obrigatoriedade de realização desses programas que elas estão, que é o PGR e o PCMSO. Em alguns casos, em função do tipo de risco, porque geralmente essas empresas elas vão ter grau de risco entre 1 e 2, e, eventualmente, uma que outra possa ter um grau de risco 3 ou 4. Eu sei que eu estou introduzindo aqui a questão do grau de risco, e a gente não viu ainda a NR4. Quando a gente chegar lá, eu vou comentar sobre isso, mas o grau de risco está ligado ao CNPJ da empresa, certo? Esse CNPJ vai nos remeter a uma tabela que a gente chama de CNAE, ou CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, que vai dar exatamente o tipo de empresa e qual o risco que ela está associada, qual o risco que está associado a ela, ok? O tratamento especial se refere ao PGR e ao PCMSO. Se a empresa for do formato de microempreendedor individual, aqui ela não está fazendo abordagem, porque nós temos uma outra, além do PGR, o PCMSO, nós vamos ver, que é a NR7, é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É com relação à contratação, aos tipos de exames para admissão e demissão, tá? E alguns outros que são necessários. Mas tem aqui que não está nesse vídeo, que é a questão ligada a questões ergonômicas, tá? Quando a gente comentar com vocês lá na frente sobre a NR17, eu vou entrar um pouquinho nesse item, tá? Principalmente na questão de transporte de cargas, manuais, posturas e outras situações correlatas.
que é aquele empreendedor que vai ter um CNPJ, porém esse CNPJ ligado a um CPF. E tem lá os seus limites, né? Limite anual, limite de funcionário. Ela não é obrigada a elaborar o PGR. Não precisa elaborar PGR. Agora, se ela for ME ou EPP, vai depender do grau de risco da empresa. Se essa empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte, for de grau de risco 1 ou 2 e tiver comprovado que não tenha riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, essa empresa não precisará fazer o PGR, somente se ela for do grau de risco 1 ou 2. E a questão do grau de risco vem também para o PCMSO. Agora, essa exceção já inclui o MEI. O MEI, o ME e o EPP, que tiver a sua atividade for de grau de risco 1 ou 2, e ela comprovar pelos meios, né, da NR9, da nova NR9 agora, que não tem riscos físicos, químicos ou biológicos e ergonômicos, então eles não serão obrigados a elaborar o PCMSO. Porém, ainda assim, é obrigado a submeter os funcionários ao ASO, né, Atestado de Saúde Ocupacional. Só não será obrigado a elaborar, né, pagar para ser elaborado o PCMSO. Atente-se que é só para grau de risco 1 e 2. O grau de risco 3 e 4 ainda são obrigados. Para saber qual que é o grau de risco da empresa, o que você tem que fazer? Primeiro, você precisa do CNPJ da empresa. No CNPJ dela vai falar qual que é a atividade principal e quais são as secundárias. A atividade principal, ela possui um número que chama Código Nacional de Atividade Econômica. Com esse código, inscrição da atividade, você vai lá na NR4, no quadro 1, e vai verificar qual é o grau de risco dessa atividade. É lá que você descobre qual é o grau de risco desta empresa. Só depois você vai conseguir analisar se ela vai ter que ser obrigada a elaborar PGR ou PCMSO. Desculpa aí pelo avião, tá, gente? Aqui não tem como eu... tem horários que às vezes acaba passando um ou outro. Próximo item vem falando sobre as disposições gerais. Essas disposições vem falando sobre as penalidades que serão sofridas, cumpra o disposto na NR, nesta NR e nas outras NRs. Essas penalidades, elas podem ser calculadas na NR 28. Também, se tiver qualquer assunto que não foi tratado, esse deve ser levado à Secretaria do Trabalho, que ela terá que fazer a cariação, né, do tema. A gente tem o anexo 1, que vem tratando os termos e definições. Esses termos, eles são comuns a todas as normas regulamentadoras. Então, é importantíssimo que você vá lá nesses termos e definições e leia item por item. Bom, aqui é importante que vocês deem uma olhadinha, é só acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego e verificar, baixar essa norma e verificar esse anexo. Ali vocês vão ter como é que se determina, como é que se tecnicamente, como é que se classifica ou se denomina um acidente e assim por diante, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês tiverem que fazer um relatório gerencial de alguma obra que vocês estejam como RTs, vocês podem ter a necessidade de colaborar com o técnico de segurança, né, ou engenheiro de segurança daquela obra. E, nesse sentido, vocês vão ter uma terminologia adequada para essa questão, tá? Já aí no escopo da norma. Para se familiarizar com que tipo de definição que tem cada termo que as normas utilizam. E no anexo 2, como a gente já tinha falado, vem tratando sobre as diretrizes e os requisitos mínimos para a utilização da modalidade EAD e semipresencial. Então,
Outra coisa importante, que é esse anexo 2, ele vai trazer todos os requisitos e diretrizes para que a gente possa realizar o semipresencial ou o EAD, tá? Depois a gente pode, se for interesse, em algum outro momento, a gente realizar uma busca, né, nesse anexo para verificar em termos de percentuais, como eu me referi, mas em termos pedagógicos, eu acredito que seja nesse nível que eu falei para vocês, de 50-50 ou 80-20, tá? Porque isso é um padrão mais ou menos educacional. Pode ser que tenha alguma variação, tá? Então, esses requisitos mínimos, eles devem ser implantados para conseguir ser fornecido a modalidade EAD ou semipresencial. Lembrando que depende do tipo de treinamento, porque se esse treinamento tiver alguma parte prática, não poderá ele ser todo EAD. Lembrando, pessoal, que esta versão da norma regulamentadora 1 ainda não está em vigência. Bom, esse vídeo ela elaborou antes da vigência, né? Como eu disse para vocês na aula passada, a vigência da norma ela entrou em 3 de janeiro deste ano, tá? Era para ter sido no ano passado, se não me falha a memória, até o final de agosto, ou início de agosto. Isso não se caracterizou, e a partir então, de janeiro desse ano, a gente já está com essas normas em validade, tá? Vamos para o próximo vídeo. Alguma pergunta até aqui, gente? Aqui tá ok. Tá. Tudo certo, professor. Beleza, então. Não, isso aqui não precisa. Segura Trabalho apresenta. Só um pouquinho, gente. Bom, a nova norma... Você ainda tem dúvidas sobre como... Ela traz, como eu disse para vocês, a figura do gerenciamento dos riscos ocupacionais, tá? Esse gerenciamento de riscos ocupacionais, cujo documento é o PGR, ela vai nos trazer uma questão fundamental, que é alguns conceitos básicos de alguns elementos que são significativos, como é o caso do que é risco e do que é perigo, tá? Isso também vem da sequência ou da introdução da norma ISO 1445001, né, que fala sobre o SG-SST. Então, aqui a gente vai fazer um apanhado, ela vai trazer nesse vídeo esses conceitos básicos, tá? Bem como alguns princípios que a gente deve considerar. Como atender a nova NR1 e como interpretá-la? Elaboramos uma série de 6 vídeos sem enrolação para ajudar você a entender de uma vez por todas o que é o PGR e todas as outras novidades da NR1. Se você se interessa por esse conteúdo, dê o seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos do canal. Vamos deixar um conteúdo especial no final do vídeo. Fique até o final e não perca. Vamos lá começar a descomplicar todas essas novidades? No vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 conceitos e princípios básicos para o gerenciamento de riscos. Saber bem a definição desses conceitos é muito importante para a correta aplicação da norma. A revisão da NR1 demonstrou amadurecimento da legislação brasileira de SST. Então, aqui ele traz aquilo que eu acho que eu mostrei para vocês, o guarda-chuva, né? Então, aqui vocês têm a norma 7, que falou ali, que é a PCMCO, fala aqui sobre a NR9, que a gente ainda não comentou, a NR17, que eu já tinha comentado com vocês, a específica da área de vocês, que é a NR18, NR19 sobre explosivos, NR35 trabalho em altura, as NRs 11, 23, aqui 23 é incêndio, a 11 eu não estou lembrado de cabeça, tá? Me desculpem, a 20, a 22, 29, 31, 32 e outras que são setoriais, a NR10 de eletricidade e ainda a NR33 de espaço confinado, que são 2 problemas, que elas estão aqui destacadas em função disso, tá? A 35 e a 33. Nesse caso, a gente vai realizar a investigação dos acidentes de doenças do trabalho e um plano de ação e emergência em caso de acidente, tá?
Espera que eu apanho, às vezes, na hora de colocar de volta. No gerenciamento mais amplo dos riscos ocupacionais, e não apenas a produção de papel, como era feito até então em muitas empresas. A norma muda alguns conceitos e princípios, sendo extremamente necessário saber interpretá-los para sua correta implementação. Logo em seu início, já apresenta como objetivo a intenção de integrar todas as NRs, estabelecendo termos e as definições comuns às normas regulamentadoras, corrigindo dessa forma uma falha que algumas NRs têm atualmente, com definições diferentes para os mesmos termos, demonstrando assim a sua intenção de união dos normativos. Ainda, no primeiro item... Isso ainda continua porque nem todas as normas foram atualizadas, tá? Isso que ela está colocando aí, de padronização, há um recurso com essa atualização da norma, da NR1, que se faça uma adequação para todas as normas que forem sofrendo as modificações, tá? Nesse sentido, isso aí é um acréscimo, porque nós tínhamos coisas divergentes, né? E que ficavam dúbias. Então, de repente, se ocorresse um acidente mutilante, ou então um acidente mais grave com óbito, abria brechas no sentido do requerimento jurídico, né? Quando isso iria para a justiça, para uma discussão judicial, ocorria, né? Uma série de antagonismos, digamos assim, né? Mas a norma tal fala isso e a outra fala aquilo. Então, é nesse sentido que veio para padronizar. Na NR, o texto deixa claro que, além de termos e definições, seu objetivo também é estabelecer diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso GRO. Mas, afinal, o que é GRO? Qual a diferença entre GRO e PGR? O gerenciamento de riscos ocupacionais é feito através de um programa de gerenciamento de riscos, ou também pode estar contemplado dentro de um sistema de gestão. Mas para saber gerenciar os riscos, é necessário antes saber a definição de risco. Risco refere-se a um evento futuro ou desfecho, cuja ocorrência é incerta. Risco envolve a possibilidade, probabilidade ou chance de ocorrer danos. Então, aqui, nessa introdução do conceito de risco, tem essas três premissas, né? Possibilidade, probabilidade e incerteza. Por quê? Porque, do ponto de vista normativo, o risco ele é algo que está ali presente, que pode efetivamente levar a uma consequência, tá? Nós vamos ver, provavelmente no próximo slide, no próximo vídeo, a gente vai verificar a questão da probabilidade. Então, guardem bem essa questão, porque existe uma correlação entre probabilidade e severidade, tá? Que é quando a gente vai trabalhar a questão da matriz do risco. Sempre ligado à incerteza. Também é importante saber a definição de perigo para uma correta gestão dos riscos. Isso porque o perigo é a fonte potencial para causar lesão ou doença. Então, o que é fundamental aqui é o seguinte: perigo, fonte potencial de causar lesão ou doença. Eu vou dar um exemplo simples e um pouquinho, talvez, fora, vocês possam achar, mas que eu acho mais simples algum de vocês mora em prédio? Eu moro. Tá. Qual o andar que você mora? Moro no quarto. Tá. Suas janelas têm aquela grade de proteção? Ou tem uma trava na janela, alguma espécie que possa travar em parte a janela para abrir totalmente, em caso de você ter netos ou crianças, ou enfim? Não, ela só trava o vidro mesmo, o esqueminha de fechar. Não tem trava de segurança nenhuma. Tá. Então, isso quer dizer o seguinte, que a fonte potencial do perigo ela está ali, certo? Ela não vou conseguir tirar num caso de uma janela ou de uma sacada, tá? Pegando esse exemplo. E se eu colocar uma rede protetora, quer seja na janela, quer seja na sacada, eu mantenho o perigo ali, que ele não vou ter como tirá-lo, né, ou eliminar, mas eu minimizei o risco de ocorrer um acidente, entenderam?
É nesse sentido que tem a correlação. Então, o perigo, muitas vezes, eu não vou conseguir, por exemplo, vou manipular com explosivos. Eu não tenho como saber se esse explosivo vai detonar, vai fazer a detonação, vai ocorrer a detonação correta, ou se não vai haver, até que ocorra o evento, certo? O que eu posso é tomar as medidas necessárias para monitorar, ou seja, trabalhando o processo preventivo, entenderam? Sim. Vamos a um exemplo. O produto químico é o perigo e a possibilidade de intoxicação é o risco. Ou seja, risco é uma combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso. Então, aqui ela já introduz a questão da probabilidade e severidade que eu comentei com vocês, tá? Exposição a agente nocivo ou existência de atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Voltando ao exemplo da exposição a um produto químico, se este é substituído por outro menos agressivo, sua severidade é reduzida. Outro exemplo é o perigo de uma máquina rotativa, tendo o risco de aprisionamento das mãos. Quando é instalada uma proteção nessa máquina, a probabilidade de causar dano é reduzida. Nos dois exemplos, vemos que quando um controle é implementado, as chances de ocorrer um acidente diminuem, reduzindo o risco. Como sua empresa controla os riscos atualmente? Comenta aqui embaixo para gente. Planejar e executar ações que eliminam completamente ou reduzem os riscos identificados nada mais é do que o gerenciamento de riscos. E o PGR? É um programa para gerenciar esses riscos. Programa no sentido administrativo e não apenas no papel. Um conjunto de projetos administrado de forma integrada para gerar um benefício. Então, vejam que nessa nova modalidade, nessa nova formação da NR1, além dela ser o guarda-chuva, ela traz exatamente o sentido do PGR. Qual que é a contribuição do técnico em edificações, que é o caso de vocês, para com esse programa? Então, dentro do conjunto de projetos, né, seja o projeto de fundação, o projeto elétrico, o projeto de estrutura, enfim, vocês vão procurar elaborar ou trazer essa sequência para o técnico de segurança, que muitas vezes não tem a formação em edificações ou outra semelhada, mas tem em segurança, para que seja analisado o projeto como um todo e nas etapas, né, possa ser trabalhado de forma que a gente haja uma prevenção dos riscos, né, ou dos acidentes que possam ser gerados, tá? E aí, quando se fala em forma integrada, a gente vai envolver todos os atores, né? Ou seja, os colaboradores, os gestores em termos técnicos, os gestores acima, né? O engenheiro-chefe ou o dirigente da empresa, o RH, né? Então, é uma série de pessoas envolvidas nessa situação. Então, o programa, ele traz esse advento, tá? E a gente cria, por exemplo, alguns comitês, né? No caso da ergonomia, que é a norma NR17, a gente cria um comitê de ergonomia, e desse comitê vão sair ações, né, gerenciadas que vão colaborar na construção do PGR, ok? Não tem prazo de validade, deve ser contínuo. Alguns projetos ou planos de ação que o integram podem ter validade. Aqui, o que ela está trazendo é o seguinte: a norma não fala em um tempo de validade. Como vocês estão se apropriando agora das questões de segurança, nós tínhamos, né, a NR9, ela gerava o PPRA, assim como a NR18 gerava o PCMCO, desculpem, o PCMAT. E nesse sentido, eles tinham validade de 1 ano. Então, todo ano tinha que se renovar a situação. Mas isso, com essa mudança, piorou. Não é questão que piorou. É que o inventário de riscos, que aqui não está transcrito, não sei se ela vai falar aqui para frente, não me lembro, mas esse sim tem que ser realizado dentro de uma periodicidade, né? Mas o programa em si, ele pode ter uma duração aí de 3 anos, ou seja, uma variação
temporal maior e traz menos transtorno no sentido de que, se você faz uma coleta adequada, o que você tem que fazer a posteriori somente é o monitoramento, tá? O objetivo específico alcançado, mas o programa continua com outras ações e atividades organizadas. A lógica de qualquer programa deve seguir o processo de melhoria contínua, se baseando no PDCA. Só um pouquinho, gente, deixa o avião passar. Eu não sei se vocês, dentro do curso, têm alguma componente que vá relacionar com administração, tá? Isso aqui é uma ferramenta, assim como o 5W2H, o que, como, quando, por quê, por quem, são ferramentas de qualidade, né, e de administração. O PDCA, o ciclo PDCA, é um ciclo, como vocês estão vendo aí, Plan, Do, Check and Action, ou seja, planejar, fazer, checar e realizar uma ação, tá? Ele é um ciclo contínuo, né? E que cada setor vai estar realizando em algum momento desse ciclo, tá? Que vem da sigla em inglês para Plan, Do, Check e Act, que podemos traduzir para planejar, executar, verificar e agir. Quando são identificados os riscos e perigos, estamos na fase de planejamento, assim como na definição das medidas que serão executadas. Ao implementar essas medidas e etapas do plano de ação, estamos na etapa Do. E, continuamente, se faz necessário o monitoramento das ações e ajustes nas etapas Check e Act, fazendo rodar dessa forma o ciclo de melhoria contínua. Para isso, a empresa deverá mapear e gerenciar todas as etapas do PDCA. Mas não se preocupe, que no link da descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa saber para se tornar um especialista em GRO, incluindo uma forma de organizar todas as informações, incluindo modelos prontos para usar na sua empresa. Até a publicação da Portaria 2314 de 78, as empresas brasileiras só agiam de forma reativa, após acontecer a lesão ou doença. Isso que ela está trazendo aqui é algo importante, tá? Ainda existe uma mentalidade, dizer que mudou ou não mudou, que a gente é só reativo, ou seja, na primeira aula que a gente teve, eu comentei com vocês algumas palavrinhas mágicas, né? E que são importantes do ponto de vista da segurança. Inclusive, coloquei aquela passagem bíblica, acho que eu reforcei na aula passada, e que é a prevenção, né? Então, ou seja, por isso que a gente fala, um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Por que a segurança e depois a saúde? Primeiro eu previno, para que depois eu efetivamente, se ocorrer o sinistro, eu tenha eu consiga minimizar os efeitos desse acidente, tá? Então, nesse sentido, as empresas estão tendo que se adequar, pela obrigatoriedade na norma, a serem no sentido de proativas e não reativas, né? Ou seja, se prevenir mais do que esperar, ou vamos ver no que dá, se vai acontecer ou não, tá certo? Isso causava muita vulnerabilidade, tá? Com a instituição das NRs, as empresas passaram a ter a obrigação de seguir os requisitos legais, garantindo o mínimo de segurança aos seus trabalhadores, evitando que incidentes se repetissem. Agora, com a revisão da NR1 e de mais NRs, é demonstrado um amadurecimento da gestão de SST, prevenindo incidentes antes que eles ocorram, uma vez que a probabilidade e severidade desses já foi prevista em um plano de ação elaborado. Já uma abordagem sistêmica, estratégica e voluntária pode ser alcançada com a implementação do sistema de gestão de SST, como a ISO 45001, auxiliando na melhoria dos sistemas já existentes. Justamente por isso que a NR ressalta que o PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, já que os revisores da NR utilizaram esses sistemas, além de outros, para auxiliar na elaboração dos novos requisitos. Então, aqui é uma situação, por exemplo, se vocês forem contratados para executar ou serem um ART, responsável técnico, de uma empresa multinacional, pode ser que essa empresa
já tenha um SG-SST no padrão ISO 45001. Esse padrão, ele trabalha nessa questão de gestão de risco já há um tempo e tem que estar adequado ao padrão da norma ISO, que é uma norma internacional, certo? Então, esses padrões são aceitáveis em nível de Brasil, já estão previstos dentro da ANR essa associação, né? No caso das empresas nacionais, aí nós temos uma diferença, que é a questão fundamental da adequação. Então, às vezes, um programa de certificação ISO, ele é um programa caro, né? Mas eu posso, através das NRs, trabalhar o PGR, né? Então, ou seja, os dois se complementam, né? Eu posso trazer aquilo que tem no exterior em termos de ISO 45001 e adequar também as normas regulamentadoras. Isso antes era meio que dúbio e não era muito aceito, porque não se tinha essa correlação, entenderam? Nenhuma empresa é obrigada a se certificar no sistema de gestão, mas aquelas que já são, provavelmente já atendem a boa parte dos requisitos dessa norma. A forma que os auditores do Ministério do Trabalho irão fiscalizar as empresas também irá mudar, não vendo apenas MR por MR, mas sim como todas elas se integram num sistema único de gestão. Esse é um item muito... Isso aqui já é outra mudança, tá? Não existe mais aquela questão, eu vou enquadrar na NR tal em função disso. Não, agora vai existir um sistema de gestão único, né? E no momento da fiscalização, vai se cobrar esse conjunto. Se não me falha a memória, eu posso até me comprometer a trazer isso para vocês, a NR13 é que traz essas deliberações, tá? Agora, convém uma ressalva aqui. Desde muito tempo, a fiscalização em termos de segurança do trabalho por parte do Ministério do Trabalho, que foi como eu comentei com vocês, reorganizado e foi ressuscitado, digamos assim, por esse governo que aí está, nós não temos um quantitativo de fiscais a contento de fiscalizar todas as obras que ocorrem. Tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Nessa situação, vou dar um exemplo que eu me lembro, eu não tenho aqui, isso é uma falha minha, eu tenho que ter que buscar isso em termos de Santa Catarina. Mas o exemplo de Goiás, onde eu residi por bastante tempo, nós tínhamos 246 municípios. Tínhamos, não, tem, né? 246 municípios. Eu tinha a Secretaria de Fiscalização do Ministério do Trabalho em Goiás, ela tinha 40 fiscais. Façam aí uma conta simples, vocês vão ver que não tem condições desse quantitativo auditar e fiscalizar todas as obras. Então, como é que eles agiam? Agiam por demanda, por denúncia, né? E mesmo nessa modalidade de demanda e denúncia, havia uma demora no processo burocrático de atendimento, que é a questão, infelizmente, da coisa pública em alguns setores, tá? Mas por que eu estou colocando isso? Eu acho que a gente não precisa esperar, né? Eu não sei se vocês viram, eu vou só minimizar aqui, vou conversar com vocês. Importante, é necessário que as empresas implementem... Só um pouquinho, vou voltar, vou parar um pouquinho, vou olhar para vocês aqui que eu acho melhor. Então, uma coisa importante que vocês viram o que aconteceu ontem? Não, o que seria? Teve um desabamento lá em São Paulo, de uma laje. Nós tivemos 9 óbitos. Estava ocorrendo um evento que não era um evento de segurança dentro da empresa, num auditório, e a laje cedeu.
Depois vocês procurem no noticiário, vocês vão ver. Eu vi alguma coisa que era arquibancada. Mas na realidade não era. Se vocês olharem as imagens, Tá. vocês vão ver que tinham cadeiras, pode ser que tenham improvisado aquilo ali. E era um auditório em declividade, né? E a laje cedeu e 9 pessoas foram a óbito, fora outros que estão aí em processo. Imaginem a situação, era um evento, obviamente não é evento de trabalho, mas era um evento de outra finalidade dentro de uma empresa. Isso aí já gera a responsabilidade, né? E o que eu fiquei sabendo é que a obra não tinha a BITSE, não tinha a liberação dos bombeiros, tá? O CREA, inclusive, o CREA São Paulo, vai executar uma fiscalização. Isso denota que não houve uma preocupação nem no sentido da questão estrutural, né? Ou seja, de um trabalho de registrar essa obra e fazer verificar se realmente havia um responsável técnico, e que gerou um acidente, tá? Obviamente, vocês vão falar, mas um acidente... Não, vocês sabem que o concreto ele não avisa quando ele vai romper, né? Ele traz rachaduras que são significativas, ele fala que amanhã ou hoje vai romper. A madeira, eu costumo dizer que faz creque, creque, creque. Quando faz creque, 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 você tem que correr, porque já vai acontecer, né? Então, no concreto não é assim. Então, esse é um exemplo. E me parece que também ocorreu, não sei se foi ontem ou hoje, um desabamento de um prédio lá em Belo Horizonte. Também eu vi o noticiário. O que eu estou trazendo isso para vocês? Imaginem esse canteiro de obras ou a forma como isso foi colocado, tá? E pode gerar, efetivamente, um acidente com grandes proporções, como é o caso que eu citei agora, entenderam? Sim. Tá, eu vou voltar aqui. E tem a integração. Então, não se esqueça, perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Então, vejamos o seguinte, ó. Aqui entra os conceitos de lesão e morte. Vocês, juntamente com o técnico de segurança e outros, se forem os responsáveis técnicos, vocês vão assinar solidariamente, né, em caso de lesão ou morte. Então, vocês podem responder isso de forma pregressa ou concomitante com o profissional da área, se não se tomou a providência, tá? Risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Programas ou sistemas de gestão são formas de organizar, estruturar e documentar esse processo e podem conter vários elementos, sendo a conformidade legal a base mínima de seu conteúdo. Se você quer se tornar referência em GRO, acesse o link aqui embaixo. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta nesse ponto, gente? Aqui está ok. Obrigada, só não. Esperar o avião passar aí, gente, que é complicado. Ó, aqui eu tenho o CNAE, tá? Eu vou só abrir aqui, Classificação Nacional das Atividades Econômicas, tá? E aí ele vem uma série de tabelas, né? Então, aqui eu posso buscar, devo buscar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar uma palavra-chave aqui, ó, edificações. Vocês vão ver que ele vai trazer uma série de códigos, estão vendo? Então, apartamentos e casas, conjuntos habitacionais, edificações não residenciais, parafísico. Vejam que tem tudo isso. Se eu clicar aqui, claro que em cima do CNPJ, eu vou classificar. Então, dentro dessa classificação anterior ali, dessa classe 2.13, eu tenho aqui serviços especializados para construção, instalações elétricas, hidráulicas e instalações de construções.
instalações. Se eu quiser detalhar, aí fala aqui tudo aquilo que é realizado, tá? Então, aqui vai ter vão estar as informações necessárias e dentro da tabela, depois, eu vou buscar, como eu disse para vocês, o código. E aí, se eu for abrindo, me dá mais itens de classificação, tá? Isso aqui tem que ser seguido para que a gente possa efetivamente definir o grau de risco da empresa que vai prestar ou que vai estar realizando esse serviço, tá? Então, vamos aqui agora um pouquinho sobre severidade e probabilidade. Olá, pessoal! Eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Como você sabe, todas as quartas-feiras nós temos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje? O assunto de hoje é conceitos de severidade e probabilidade. Acho que a gente já ouviu falar de severidade e probabilidade. Risco. Risco é a combinação da severidade com a probabilidade. Não assistiu o vídeo anterior? Clica aqui em cima e dá uma olhadinha no vídeo anterior. Está bem legal. Afinal, severidade e probabilidade. O que é? Então, a severidade, ela considera a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Por quê? Imagine que você tem um equipamento e ele não está sinalizado. E é um perigo. Quando é que vai se tornar um risco? A partir do momento que o colaborador se aproximar desse equipamento, que não tem as devidas proteções. Eu posso ter uma severidade na lesão. Imagina que ele coloque o dedo numa parte móvel. Pode ter um prensamento, pode ter uma amputação. Então, a severidade é importante para você verificar isso, a magnitude da gravidade ou da lesão. E quantos trabalhadores você tem ali expostos. E a probabilidade? É a possibilidade da ocorrência da lesão ou do agravo à saúde. Qual a probabilidade desse colaborador colocar a mão numa parte móvel que está sem proteção? É alta? É média? É baixa? É improvável? É isso que nós vamos ver. E a combinação da severidade com a probabilidade vai te dar a avaliação de risco, a avaliação e a classificação do risco. Então, a combinação entre a severidade e a probabilidade vai resultar na avaliação e classificação do risco, que eu vou usar em algum lugar, no meu inventário de riscos. Inventário de riscos, NR1, GRO, PGR. Quais são os dois elementos do PGR? Inventário de risco e plano de ação. Agora as coisas começam a se encaixar. Então, o quebra-cabeça começa a ser montado. Mas, afinal, para a combinação, para severidade e probabilidade, o que eu preciso fazer? Você precisa dar gradações, então você precisa de subdividir. Como é que você vai classificá-las, né? Não sei. Precisa fazer a classificação para você criar a sua matriz de risco. Nós falamos no vídeo anterior que era importante você ter uma matriz de risco. Alguns usam 2x2, 3x3, 4x4. Eu gosto muito da matriz 5x5. Vamos dar uma olhadinha como construir essa gradação da severidade e da probabilidade? Quando você construir essa gradação, você vai ter que dar descrição para cada uma delas. Mas vamos, por exemplo, que fica mais fácil. Aqui é só um exemplo. Então, nós fizemos uma tabelinha de severidade e outra de probabilidade. Aqui nós colocamos a descrição, o nome para construir a nossa matriz de risco e a gradação dela. A mesma coisa nós fizemos para a probabilidade. Então, por exemplo, na severidade, nós pegamos a moderada. O que significa moderada? Eu tenho que criar uma descrição para eu entender quanto será moderada. Então, eu criei a seguinte descrição. Bom, eu vou fazer um recorte aqui. Vocês entenderam aqui que é uma matriz XY, né? Ou seja, onde você tem no eixo X você vai ter a severidade e no eixo Y você vai ter a probabilidade, tá? Essa criação aí de gradação em termos de uma escala Likert, não sei se vocês têm
conhecimento disso, mas é uma escala de classificação usada em termos estatísticos, em termos de pesquisas, que vai de 1 a 5, pode ser de 1 a 10, mas normalmente é de 1 a 5, tá? E aqui nada mais é do que essa execução. Então, vocês podem, efetivamente, se o técnico de segurança na obra que vocês tiverem como RT não criar, vocês podem propor, né? Levando como um exemplo como esse que está aqui, não necessariamente nessa ordem. Mas vocês têm aí de 1 a 5, né? E aí tem uma classificação em termos de insignificante, tolerável, moderado ou grave, tá? Isso é importante. E em cima dessa situação, vocês vão colocar uma descrição. Então, no máximo desconfortos, ou seja, algo bem baixo em termos de grandiosidade, né? E aí ela vai dosando aí, ela colocou em graus, né? Então até chegar no severo, que seria uma lesão incapacitante permanente ou fatalidade, né? Poderia colocar a palavra óbito aí, né? Doença ocupacional que resulte em aposentadoria ou invalidez. Então esse seria o caso mais grave. E na probabilidade, obviamente, para ter uma diferenciação, se colocou ali, em vez de números, letras A, B, C, D e E, e uma tipificação, né, altamente improvável, possível, provável, muito provável, e uma descrição da situação, tá? E aí, logo adiante, ela vai mostrar a matriz, e aí eu pondero com vocês. Lesão que requer ajuda médica sem afastamento do trabalho. Doença ocupacional com afastamento por tempo determinado sem sequelas. E eu dei uma gradação, chamei de 3. Isso para minha severidade. Eu peguei uma outra aqui também. Por exemplo, severa. Quando é que eu vou chamar de severa? Quando a lesão for incapacitante permanente ou tiver uma fatalidade. A doença ocupacional que resulte em aposentadoria por invalidez. Então, nessas condições, eu entendo que a minha severidade ela é severa e a minha gradação é número 5. Já para a minha probabilidade, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a descrição, fiz a gradação e dei alguns nomes de classificação para ela. Então, no mínimo, um evento por mês. Eu chamei de possível, dei o nome de possível e dei a gradação de C. No mínimo, um evento por dia, eu chamei de muito provável e dei a gradação de E. Então, eu fui fazendo isso, criei uma matriz 5 por 5. Então, tem 5 categorias para severidade e 5 para probabilidade. Vamos dar uma olhadinha no exemplo como é que eu uso isso? Então, aqui tem um exemplo. Coloquei uma descrição. Em um mercado, o cliente derrubar um vidro de massa de tomate no piso. É normal, a gente está com o carrinho de compra, vai lá, pega mais tomate, escorrega na mão e cai no chão. Pode ser um tijolo, pode ser uma ferramenta, né? Pode ser qualquer outra situação. O que eu coloquei na severidade? É tolerável. Por quê? Caiu, ele foi embora, alguém veio, escorregou na massa de tomate, caiu, alguém se cortou no vidro que ficou ali. E é muito provável. A probabilidade é muito provável. Porque olha quantas pessoas passam no mercado e compram massa de tomate. Um outro exemplo. Um incêndio é uma indústria química. Incêndio é algo crítico, né? A severidade é severa. É grande. E a probabilidade? Altamente improvável. Por que altamente improvável? A empresa tem sistema de combate a incêndio, tem brigada treinada, tem toda a documentação do AVCB em dia. Imagine um outro caso. Ser atropelado enquanto atravessa na faixa de pedestre com o sinal fechado para os carros. Então, você está certinho. Você ficou lá aguardando, o sinal fechou e você vai passar tranquilamente. Qual que é a severidade? Grave. É grave? É. Imagina que passou que simplesmente o motorista ele não respeitou a sinalização e vem em alta velocidade e te atingiu. Não vai dar certo, vai ser um acidente bem crítico. E a probabilidade disso acontecer? É improvável. Por quê? Porque todos os motoristas, a maioria pelo menos, são habilitados, respeitam a legislação de trânsito e o sinal está fechado. Este foi o nosso vídeo de hoje. Antes
antes de você sair, dá aquele joinha para dar uma força para o nosso canal. Bom, perguntas com relação a esses 2 vídeos que nós trabalhamos. Eu, a princípio, não tenho. Aline? Também não, professor. Tiago está escutando, Natália está escutando, a Júlia está aí também. Bom, gente, então assim, ó, vamos só reforçar isso do ponto de vista de um outro exemplo, né? Vamos supor que a gente tem uma caixa d'água e eu tenha que realizar a manutenção dessa caixa d'água. Deixa eu ver aqui. Tá, a Natália também disse que não. Eu tenho que fazer essa limpeza, né? É uma outra coisa que vocês, não sei se já sabem, ou eu posso colocar, e aí, Aline, na nossa visita técnica, eu acho que a gente pode verificar, eu não sei que nível está a obra lá, que a gente vai visitar, é dia 29, né? Isso, 29. Tá. Vocês sabem que a caixa d'água, na parte mais alta, no reservatório, tem que deixar um espaço reservado para água de incêndio. Sabem disso? Já explicaram isso para vocês? Eu já subi numa, professor. O trabalho foi descer. Eu também sou assim. Eu sou meio medroso com relação à altura. Mas, enfim, aliás, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu tinha um professor que o apelido era Cor. Ele dava essa parte de civil, porque dentro da engenharia agrícola a gente tem uma boa parte de civil, mas são obras no nível de mais assim rural, essas coisas, não é tanto base de silo, não sei se vocês têm ideia disso, mas... E ele contava uma história do tubulão de ar comprimido, que agora paulatinamente está sendo reprimido. Se eu falar alguma bobagem, ali pode me corrigir aí. E aí, assim, ele diz o seguinte, o tubulão é aquela história, né? Você tem que injetar ar para retirar a água e depois tu fazer o processo de escavação. Claro que hoje já tem melhorias com relação a isso, mas na minha época não era mais ou menos na tora, né? E nesse sentido, ele disse que o cara entrava lá e mandava o pessoal fazer. E o bom engenheiro tinha que ir lá, entrar e demonstrar, né? Mostrar que era confiável, etc. Na realidade, ele quis dizer o seguinte, que você, como engenheiro, como técnico, na sua área, você tem que mostrar, né? Muitas vezes você tem que mostrar e demonstrar como se faz ou na forma que tem que se fazer, né? Então, é só esse parênteses. Mas, voltando ao exemplo, é o seguinte. Então, eu tenho a caixa d'água e eu vou ter que fazer uma limpeza ou uma pintura dessa caixa d'água. Em termos de probabilidade de ocorrência do acidente, ela é severa, né? Porque se ela tem 15 metros, por exemplo, ou mais, se eu vou subir, aquela escada tem que ter uma escada sem proteção, digamos assim, né? Qual é a severidade? Ou mesmo que tenha proteção, a possibilidade de eu cair é muito grande, né? Concordam? A probabilidade. Sim. A severidade, por outro lado, ela é muito baixa, porque se ela é uma vez por semestre ou uma vez por ano, a severidade vai lá embaixo, né? Ela só vai ser alta naquele dia, naquele momento. Então, se eu monitorar isso, eu reduzo. Então, na hora de eu classificar isso, em termos de risco, de probabilidade e severidade, eu vou ter uma alta probabilidade, uma baixa probabilidade e uma alta severidade, né? Se é o caso da caída. Então, mas isso vai dar um grau de risco, vocês vão ver numa matriz, muito baixo, certo? Então, mas eu tenho que desconsiderar isso? Não, eu não tenho que desconsiderar, eu tenho que ter uma previsão para quando ocorrer este tipo de serviço, eu tenha todas as condições de prevenir o acidente, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Então, está relacionado com a frequência do uso. Exatamente. A probabilidade está relacionada à frequência, né? E, obviamente, àquilo que pode ser gerado
com a queda, né, se não usar efetivamente os EPIs. Tá? Porque, por exemplo, nessa linha que você perguntou e que eu coloquei, se eu subo nessa caixa d'água e ela tem aquela parte protetiva, aliás, tem até um filme, se vocês quiserem assistir, não é assim um grande filme, mas é bem interessante. Ele é um filme fall, acho que nas alturas, uma coisa assim, ou queda, não me lembro agora, não sei o que, eu sei que tem relacionado à queda. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar, vão verificar. E as meninas, são duas meninas, elas são alpinistas, e elas resolvem escalar uma torre de transmissão de TV, e é super alta essa torre. Só que elas, eu achei interessante, até vou, lembrando agora, eu acho que eu vou editar esse vídeo, vou ver se eu consigo baixar e fazer uma edição dos pontos. Primeiro que elas fazem um planejamento, até aí tudo bem, né? Só que um planejamento nota-se bem pífio, porque elas levam um tipo de equipamento que como é que eu vou dizer para vocês? É muito pífio em relação a... Gostei dessa palavra, né? É muito pouco no sentido de dar uma manutenção em caso de um acidente. Ou seja, elas não previram que pudesse ocorrer um acidente. E, neste caso, um acidente com uma severidade extremamente alta. Né? Bom, e elas realizam essa escalada, e ao longo do filme, claro que aí tem todo um apelo para gerar a questão do filme, vão se demonstrando alguns problemas naquela torre. Né? Um deles, por exemplo, é que está tudo enferrujado, alguns pinos já se soltando, e aí dá aquelas imagens mostrando, balançando, mas não acontece nada. Aí subiram, tal, fizeram lá os seus postagens desses bloggers, né? As selfies. Selfies, isso. E aí vão começar a descer. Né? E quando começa a descer, não vou contar todo o filme, começa a acontecer alguns problemas. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, e aí que está o seguinte, qualquer coisa que vocês venham fazer do ponto de vista de trabalho, nós temos que efetivamente trabalhar com o processo de prevenção, certo? E é isso que muitas vezes salva ou inibe uma série de ocorrências. Por isso que a questão da norma, ali do PDCA ou das situações, trabalha exatamente com o processo preventivo. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente usa essa questão da matriz, eu já tenho um mapeamento da severidade que seria a subida nessa caixa d'água, né? Que pode ser o quê? Se ocorrer a queda, pode ser fatal, pode ser mutiladora, enfim. Esse é o mais sério. Então, vai estar um grau de risco 5. E a probabilidade, como é uma vez no semestre, então eu vou dividir isso ao longo, aí como você colocou, questão da frequência. Né? Então, mas pode ocorrer? Pode. E vai ocorrer quando? Quando houver esse processo de manutenção. Então, naquele dia, naquela ordem de serviço, eu tenho que me deter na essência do processo de prevenção. E qual seria a essência do processo de prevenção? Eu vou colocar, verificar se aquela proteção da escada está adequada, se está dentro dos padrões, então vou ter que fazer um checklist de verificação. Né? Eu vou colocar para a pessoa uma capacitação para o trabalho em altura, né? Sem isso ela não vai poder executar o serviço. Aliás, nós mostramos ali naquele... Vocês lembram daquele slide da aula passada, quando a gente estava vendo o pessoal lá trocando lá, ou limpando as janelas? Sim, não estavam amarrados. Isso, então é mais ou menos aquela. Então eu tenho que ter os cintos, né? A linha de vida, se for o caso, e a forma. Então, vejam que isso aí, mas isso vai encarecer o processo. Não. Se você faz isso dentro de uma vez por ano, ou uma vez a cada semestre, você vai programar isso e vai usar. Obviamente que você, antes de
executar ou pedir para que execute esse serviço, você vai fazer todo o checklist, ou seja, isso é prevenção, entenderam? Porque se ocorrer o acidente, né, se vocês verificarem aí nas normas, mesmo no INSS, vocês vão ver que o acidente é um evento não previsto. Até tinha uma propaganda, eu vou ver se eu acho o vídeo, vou pesquisar na internet. Se vocês também quiserem fazer isso, podem fazer. Eu não me lembro que governo foi, acho que foi o governo Dilma, teve uma campanha desse tempo de trabalho, do Ministério do Trabalho, e aí a menina recebia uma ligação, ô fulana, e aí vamos sair hoje, final de semana, sexta-feira? Não vou poder. Por que não vai poder? Não, eu vou sofrer um acidente, vou perder uma mão. Se fosse assim, era uma coisa previsível, né? E a gente já ocorreria todo um processo de visão futura, mas não é assim que acontece, né? A gente pode prevenir, obviamente, mas ele é um evento que não que pode ou não acontecer. Então, eu tenho lá um talabar, ou tenho lá uma linha de vida adequada, tudo, mas ela teve um problema de fabricação, né? Mesmo que tenha um certificado de aprovação, né? Você sabe que é processo de amostral, pode acontecer, né? Ou, por exemplo, como é 2 vezes ao ano que eu faço essa manutenção, pode ser que o armazenamento foi lá o ratinho, o bichinho, né? E deu um seccionamento naquele cinto. E aí, com a hora que tracionar, ele estoura. Ou um defeito de fabricação. Entenderam? Sim. Tá, beleza. Vamos ver mais um, e aí a gente encerra, tá? Até porque dentro daquele limite que eu falei para vocês, em termos de quantidade, vocês não ficarem aí muito tempo na frente do nosso querido computador. Vamos para frente aqui. Bom, aí aqui é um pouquinho mais do PGR. Olá, profissionais de SMS. Como você sabe, eu sou a Gena e faço parte do Grupo Share. Se você já é inscrito no nosso canal, maravilha. Se você não é, se inscreva agora. Marque o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. E, claro, dê aquele joinha para dar uma força no canal e deixar a Gena aqui muito feliz. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu fechei a minha câmera. Sim, está fechado. É que eu estou lembrando aqui, você deve ter visto aí uns memes na internet, né? Os caras estão em determinados compromissos e esquecem. É que eu estou tomando chimarrão aqui, aí eu faço uma careta e tal, e isso sai gravado. Sim, tem bastante coisa. Esse é o mal da sincronicidade com relação à câmera aberta, câmera fechada, né? Como estão vendo aí, avião, cachorro, os passarinhos, tudo de bom, né? Isso é legal. Vamos ao nosso vídeo de hoje? Então, da série Pergunta que a Gena Responde, e olha que a Gena responde mesmo. A pergunta do dia é: quais riscos devem ser avaliados no GRO e no PGR? Será que são diferentes? Vamos lá? Primeiro, a gente vai trazer para você o contexto da NR1, para ficar mais claro o entendimento. Então, o que a NR1 descreve no item 15431? Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Quando você pensa em possíveis lesões, logo te vem à mente acidentes. Agravos à saúde? Alguma doença ocupacional oriunda da exposição. Tá. Só fazer um paralelo aqui, eu não lembro se eu já comentei, mas é só reforçar. Lesão tem a ver com acidente do trabalho. E por que está ali agravo à saúde? É porque o agravo à saúde, e aí vem a questão segurança e saúde, é que se uma determinada situação, né, que tenha lá insalubridade ou periculosidade, ela pode levar a um agravamento de um estado de saúde, né? Então, por exemplo, eu estou lá num processo de acabamento e eu estou respirando ou de pintura, e estou respirando aquela coisa, mesmo com a máscara, né? Pode ser que pelo cabelo, pelas mucosas, enfim, aquilo que absorve, eu vou absorver isso aí. E nesse sentido, ele vai me trazer um adoecimento. Toda doença
ou todo um agravo à saúde, no caso, que venha gerar uma doença, que a gente chama doença do trabalho, ela se equipara a um acidente de trabalho, tá? Por isso que as doenças do trabalho, que a gente chama, elas têm um rol lá de doenças, mas a caracterização, o nexo causal, digamos assim, é aquilo que é aquela doença, um agravo à saúde que é produzido ou desencadeado pela realização de um determinado trabalho, tá certo? Mesmo que, às vezes, eu tenha os EPIs e use os EPIs de forma adequada, mas eu não tenho uma garantia. Pode ser que a pessoa, ao realizar o exame, não sabia, ou ela venha a desenvolver em função da postura, uma série de situações, tá ok? Ou algum agente nocivo. Outro ponto que ela também traz é o seguinte: a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos. Se você tiver a curiosidade de olhar, dentro dos anexos, ela traz a definição de riscos ocupacionais. E o risco ocupacional é a combinação entre severidade e probabilidade. Aqui nós já comentamos sobre isso, tá? De acontecer uma lesão, um agravo à saúde ou exposição a agentes nocivos, no caso físico-químicos ou biológicos. Ainda assim, dentro da NR1, ela ainda menciona, com relação ao GRO, que você deve considerar as condições de trabalho de acordo com a NR17, ergonomia. Então, se você percebeu, dentro desse texto, que descreve toda a parte do GRO, nós falamos em acidentes, riscos mecânicos, ou de acidentes, como muitos falam, agravo à saúde, então, doenças ocupacionais. Também falamos sobre a questão de agentes nocivos, quando nós falamos dos riscos, então, exposição a agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos, e condições de trabalho, referente à NR17, que é riscos ergonômicos. Então, aí nós vimos risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Nós vimos todos os riscos. Isso no GRO. Vamos dar uma olhadinha no PGR, se também menciona isso. No PGR, o que a norma NR1 descreve? No item 15732, das alíneas C e D. Descrição de perigos e de possíveis lesões. Opa, lesões, acidentes. Ou agravos à saúde. Opa, exposição a agentes que podem causar doença ocupacional. Descrição de riscos gerados pelos perigos. Tá bom, riscos. Riscos, combinação de severidade com probabilidade, que pode causar uma lesão, um acidente, um agravo à saúde, doença ocupacional, ou exposição a agente nocivo, físico, químico e biológico. Legal. Dados da análise preliminar ao monitoramento de exposições físicos, agentes físicos, químicos, biológicos. E resultado das avaliações de ergonomias nos termos da NR17. Opa! Está bem similar ao GRO. Então, aqui nós vimos agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos ou de acidentes e ergonômicos. Ou seja, tanto o GRO quanto o PGR pede para abordar todos os agentes de risco. Então, vamos relembrar? Todos os perigos, eles estão associados a riscos ocupacionais. Os riscos vão sempre ser a combinação entre a severidade e a probabilidade de acontecer o quê? Exposição a agente nocivo, agente físico, químico, biológico, agrava a saúde, então, ter uma doença ocupacional, uma lesão, ou seja, acidente, e ergonômico, porque ele pede para você considerar as condições de trabalho. Então, tanto no PGR quanto no GRO, você vai olhar os 5 tipos de agentes de risco: físico, químico, biológico, de acidente e ergonômico. Se você ficou com alguma dúvida... Bom, eu vou fechar aqui, vou acabar o nosso compartilhamento e vou voltar na nossa câmera. E aí, gente, dúvidas? Queria ouvir vocês um pouquinho.
Aqui está tudo ok, professor. Não, mas então, Eu tenho curiosidade de ver um exemplo que fosse usado nessa área da construção civil, assim, porque, pelo que eu entendi, não é exatamente igual ao que se aplicava anteriormente, né? É um pouco diferente, né? sim, então, Aline, é porque a gente eu não trabalhei ainda a questão da NR18. Aham. Tá? Mas está previsto aqui no escopo da componente, a gente pode trazer antes, a colocação da NR18 em si. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso é uma coisa que eu me preocupo em trabalhar. Se a gente não tem o contexto do geral, a gente não consegue, muitas vezes, entender por que determinadas normas, no caso 17, 7, 9, influenciam dentro da NR18, que é relacionada à construção civil. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque tem situações que não são específicas da construção civil em si, mas elas podem ser fontes geradoras se elas estiverem presentes naquele ambiente da construção civil, certo? Então, nessa situação, houve uma grande mudança, principalmente na NR18. Por exemplo, antes eu tinha o PCMAT, Programa de Controle da Indústria da Construção Civil, né? E isso mudou. Não existe mais o PCMAT, tá? O que existe hoje é o PGR. Então, eu vou criar um PGR, um Programa de Gerenciamento de Riscos, para a construção civil. Entendeu? Então, é uma série de mudanças. Eu acho que naquele vídeo da semana passada, tem ali, quando a menina fala sobre alguns pontos da NR18. Não sei se tu lembra. Mas está no YouTube lá, no meu canal. Ali já tem alguns preâmbulos, tá? Então, o que houve? Houve toda uma modificação de paradigmas relacionado à NR18, tá? Mas, por exemplo, o PCMCO, que é executado também na construção civil, diz respeito ao processo de contratação, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nessa correlação. Necessito, estou em fase de acabamentos da obra, tá? Então, não sei como é que vocês fazem, eu não tenho toda essa expertise, você vai contratar os pintores, as pessoas que vão trabalhar com pintura, tá? O que eu vejo, talvez tu pode até me complementar, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas não têm a prática do que é o trabalho com pintura. Hoje, por exemplo, nós já temos tintas que não são à base de benzeno, porque o benzeno é um dos elementos extremamente intoxicantes, certo? E não só isso, às vezes eu vou ter que dar uma demão e fazer uma lixa, como é que chama? É lixa, né? Eu vou homogeneizar, digamos assim, para que eu possa jogar a base ali da pintura, né? Ou uma base. Enfim, e nesse sentido, nesse processo ali, eu já tenho uma outra norma envolvida, que é a NR15, que vai falar sobre os aerodispersóides, que são as poeiras, são os que estão ali presentes, e qual o tipo de máscara que aquela pessoa vai usar. Mas é só a máscara frontal? Talvez não seja. Talvez eu tenha que cobrir a cabeça da pessoa, porque o cabelo ele absorve. Talvez não as partículas do aerodispersóide de poeira, mas se for da tinta, eu posso absorver, entendeu? E ao absorver, esse profissional, por exemplo, ele vai pintar, então ele tem que ter uma capacitação, isso está dentro do escopo da NR18, mas que vai estar no PGR daquela obra, entendeu? Por isso que tem, inclusive, essa questão de MEI, ME, tem algumas que são dispensadas, e algumas questões são fundamentais. Ontem à noite, quando eu estava ministrando uma aula para o pessoal da segunda fase de segurança do trabalho,
Ali vocês viram que tem o grau de risco 1 e 2, né? Que as MEI não são necessárias e tal. Só que pode existir uma MEI, nesse caso da pintura, que vai ter um grau de risco 3. Então, eu tenho que tomar toda uma série de medidas anteriores para que a ordem de serviço ocorra de forma que esse colaborador, ao executar a pintura, né, ele não vá sofrer consequências, e isso não vai trazer impacto também para quem autorizou essa obra. Não sei se eu me fiz entender. Tá? Mas a gente vai trabalhar efetivamente. Tá? Por isso que eu faço esse escopo geral, né, de algumas outras normas importantes, e aí, a partir do momento que a gente, daí para frente, a gente vai trabalhar a questão específica da NR18, tá? Mas que houveram mudanças, houveram, e muitas, tá? Professor, Sim, esses PCMATs aqui é antigo, né? O Já há uns PCMAT, quase 19 anos por aí. Eles duraram bastante tempo. Isso foi bem no começo, não foi? Os primeiros a serem implantados? Então, muito boa a sua pergunta também. Isso houve, desde que a norma foi aprovada, a NR18, que vem, ela tem muito tempo, né? Então, existia esse programa de controle dentro da construção civil, tá? E aí, eles eram assemelhados ao PPRA, da NR9, só que específico para a construção civil. A Aline tem prática, tu também. Então, tu está ali focado nisso aí. Agora, não. Isso foi até antes de 3/1 de 2022. Tá? A partir de 3/1, já está valendo a nova redação da NR18, que é o que nós vamos trabalhar efetivamente com vocês mais para o final. Tá? Por isso que eu tenho que primeiro tenho que trazer esse arcabouço, até que vocês entendam a relação. Hoje, a NR18 está dentro do guarda-chuva, que é o PGR, ou GRO, certo? Ela não está mais solta. Então, nenhuma das normas está solta de forma geral. Elas estão todas convergindo para esse grande programa, que é o PGR, certo? E aí, a NR18 se tornou uma norma setorial, tá? Setorial por ser da área de construção civil, assim como tem da parte da mineração, né? E outros que são mais assim, como é que eu vou dizer? Tem uma abrangência maior, tá? Mas, por exemplo, eu não posso deixar de esquecer da questão da CIPA, eu não posso deixar passar a questão do PCMSO, tá? Porque elas estão juntas com tudo isso, certo? Como é o caso da NR17, por exemplo, que vai fazer com que a gente crie, não é o caso de vocês, mas vocês têm que entender, vai ter lá uma análise preliminar, análise ergonômica preliminar. O que é isso? É uma verificação de todos os pontos relacionados ao trabalho, ou seja, a postura, o tipo de ferramenta que eu uso, entenderam? Tudo isso está ligado, só que isso focado essencialmente na construção civil, ou na execução daquele trabalho na construção civil, ok? Certo, Aline? Vá me cobrando, tá? É muita atualização, né, professor? Meu Deus do céu, eu comecei a estudar, olha, não sei como é que vocês dão conta, sinceramente. Meu Deus do céu, é muita atualização. É para o bem, mas acontece que imagina você ministrar aula e tá sempre atualizando, sabe? Mas, uma assim, coisa é na prática do teu dia a dia mudar, agora para quem dá aula deve ser complicado. Mas é aquela história, né? Tudo é um processo. Na época que eu fiz segurança do trabalho, em 1998, era uma coisa, né? E levou todo esse tempo
Claro que houveram outras NRs vindo, né, algumas adequações, a NR35, a 33 de espaço confinado, né, que é importantíssimo. Tu não pode, por exemplo, pensar na 18 como uma norma única, porque ela vai te remeter a isso, né? Na minha leitura, de uma forma geral, essa convergência para o guarda-chuva da NR1, ela enxugou um pouco. Se a gente pegar a NR18 anterior, ela tinha uma excepcionalidade, mas que tinha relação com as outras, mas não era muito visto, entendeu? Criava um programinha, muitas vezes Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu vi isso acontecer, né? E tudo bem, até que houvesse o acidente. E nós sabemos que a construção civil ainda é um dos campeões de acidente de trabalho, né? Não vamos entrar aqui nessa seara, até porque está gravando, mas a gente sabe disso. E a gente precisa ter uma atenção redobrada por uma série de questões, né? E essa modificação, no meu entendimento, ela, claro que é todo um compêndio que a gente tem que aprender ou reaprender e melhorar, né? O PGR ainda está muito, muito cru, embora o pessoal já esteja falando disso desde 2020, tá? E mesmo a NR18 passou por um processo, era para ter entrado em vigor, como eu disse, o ano passado, não entrou. Agora não, agora eu tenho que me adequar. E uma coisa, André, que tu trouxe, existe um prazo de validade para os PGEs que estão em curso. PGR não, os PCMATs que estão em curso, tá? Então, a partir do momento que eles vencerem, eu já tenho, viu, Aline, que entrar com a nova normativa. Vocês viram uma coisa que a menina falou, por exemplo, gruas. Gruas agora tem que ter o conforto, né? A cabine climatizada. Não é mais aquela coisa de qualquer jeito, entendeu? Isso vai encarecer. Inclusive o metro cúbico, né? Estão entendendo? Por um lado, essa é a realidade que a gente tem, tá? Mas é melhor do que pagar uma indenização trabalhista, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Deixa eu só pausar a gravação.